Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez. Quero te agradecer e nessa noite vai ser muito especial. Nós cremos na manifestação do teu poder, da tua glória, Jesus. Vem, Espírito Santo, e toca em nós de uma forma sobrenatural. No nome de Jesus, comece a dizer isso para o Senhor agora. Comece a erguer a sua voz, comece a clamar, comece a clamar. Ei, se você ora em línguas estranhas, ore agora, ore agora, ore agora. Pega a sua voz. Pega a sua voz, igreja. Pega a sua voz, pega a sua voz. Oh, Jesus. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Invoque o nome do Deus vivo nessa hora, em nome de Jesus. Pega a sua voz agora e adora Ele, adora Ele, adora Ele. Não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, sem avivar. Não seja fingido, aleluia, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há. Levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão bem alto. Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se o meu coro uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Aleluia! Por uma canção que alegra a ti. Oh, Jesus! Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus mais forte que você puder. Aleluia! Oh, glória a Deus. Pode se assentar. Eu queria chamar aqui os casais bem rapidinho aqui na frente, que fizeram o Casados para Sempre, fez o treinamento bem rapidinho, por causa do tempo. Tem alguns que não vão vir aqui na frente porque estão viajando, por motivo de força maior. Eu nem vou pedir para vocês subirem aqui, né? Que é tanta gente bonita. Vamos subir, acho que é melhor subir. Vamos subir, vamos subir, sobe todo mundo ali, vai. Vamos subir, mais 5 minutos não vai fazer a diferença. Pode subir todo mundo, isso, fica aqui na minha esquerda aqui. Aqui ó, sobe aqui Bruno, vem pra cá. Pra direita agora, isso, aí. Então, conversando com o Fausto, e nós entendemos que a igreja cresceu muito, e as demandas são muitas, né? E ainda é muito pouco tempo para que eu possa levantar realmente um pastor e conversar com o Fausto e derramar tamanha responsabilidade. Não que essas pessoas não sejam pastores, eles só não têm o título, mas eles fazem tão bem quanto eu, tudo que eles fazem. E eu escolhi para que eles pudessem então fazer essa formação. Nós fizemos um treinamento intensivo do Casados para Sempre. Foi sexta-feira, das 6, 7h30 até umas 11 mais ou menos. E no sábado o dia todo, né? Então, por que eu chamei eles aqui? Porque nós vamos organizar isso ainda, mas vai ser bem rápido. E nós vamos começar as turmas de Casados para Sempre, que dura 13 semanas e é um investimento no seu casamento. Olha aí para esse mal acabado do seu marido aí e fala: você precisa me acompanhar essas 13 semanas aí. Fala, minha irmã, tá com medo? Foi o pastor Eric que mandou falar. Sabe por quê? Porque se você não investir no seu casamento, o diabo já está investindo. Se você não cuidar da sua casa, o diabo já está fazendo isso aí por você. Então, nessa igreja não haverá justificativas para você não fazer o dever de casa. E essa igreja, ela é pautada debaixo do sangue de Jesus. Então, com muito carinho, com muito temor, essas pessoas vão me ajudar a liderar os casais
nessa igreja, no nome de Jesus. Depois nós vamos explicar como que vai ser as turmas e tal, mas vai ser algo assim poderoso. E eu queria que você estendesse sua mão para cá. Eu vou pedir para minha esposa fazer essa oração para essa turma bonita aqui, para que Deus lhe dê graça, para que Deus use a vida deles. Alguns já são líderes de células, né? Já fazem com tanta excelência e agora eles terão mais esse desafio sobre a vida deles em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse conhecimento. Deus, nós queremos te agradecer por esses dias que nós passamos imersos, Pai, te buscando, Pai, buscando aperfeiçoamento. Deus, eu quero clamar, Deus, para que o Senhor derrame sobre a vida de cada família aqui representada, Deus, mais, Deus, da tua unção, da tua provisão, daquilo que o Senhor tem para cada um, que seja um novo tempo para essa igreja, para essa casa, Pai, porque nós acreditamos nas famílias, nós acreditamos, Deus, naquilo que o Senhor tem para cada família dessa igreja, Deus, famílias fortalecidas, Pai, famílias em nome de Jesus que cumprem os seus princípios e que avançam e rompem e prosperem e avancem, Deus, segundo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor unja, Deus, a casa de cada um que está aqui, Deus, que se dispôs, Pai, a carregar essa missão, Pai, e que isso, Deus, seja uma verdade na vida de todas as famílias da Igreja Amor e Cuidado, Pai, famílias fortalecidas, famílias, Deus, que pegam essa missão para si e querem cumprir o seu chamado no lugar mais importante que tem para sermos igreja, que é dentro dos nossos lares e das nossas casas, Pai. Assim nós declaramos, Deus, sobre essa igreja, sobre essas famílias aqui representadas e sobre a nossa cidade, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Gente, obrigado, Deus abençoe. Pode descer. Cuidado de cair na escada aí, hein? Que aí já vai fazer figurinha. Pode arrumar meu cabelo, vem aqui e arrume. Depois vão falar que você não cuida bem de mim, então pode arrumar. Isso aí, ó. Deixa o seu marido bem bonito, cheiroso. Aí, obrigado, te amo. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos um compromisso, né? Qual é o compromisso? Misericórdia, nem eu vou numa patifaria dessa. Vou perguntar de novo. Quinta-feira nós temos um compromisso. Quem é homem aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então convide os seus amigos, abençoe a vida de alguém. Que mais? Chame alguém que nunca veio na igreja. Vai ser lá no Recanto do Juquinha, vai ter uma costelada, uma palavra só na terra. E você pode levar o seu filho a partir de 11 anos, tudo bem? Daí no final é só procurar o pessoal do Strong Brothers, vai estar ali atrás. Até me enrolei para falar, seus Strong Brothers. E aí você pega, acho que o Fabiano vai estar lá, você pega o convite com ele, beleza? Combinado, sim ou não? Amém, gente? Glória a Deus. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Só um detalhe. Amanhã, às 19h30, que vai ter a classe de novos membros. Já tem, acho que quase 40 ou 50 pessoas. Se você tem vontade, então no final do culto, procura alguém da nossa equipe lá na livraria. E você pode fazer sua inscrição. 0800, você vai aprender o que a Igreja Amor e Cuidado pensa, o que nós cremos, a forma que nós trabalhamos, como que você pode servir nessa igreja. Pastor, eu preciso fazer e depois ser membro? Não, você pode fazer só por curiosidade. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a igreja, vai ser amanhã, tudo bem? Vocês estão comigo, sim ou não? Então aperta o cinto aí. E hoje eu quero falar para vocês sobre um Deus que quer fazer um milagre hoje na sua vida, amém? Vamos falar comigo esse tema? Diga assim: Deus quer fazer um milagre hoje em sua vida. Fala para o seu vizinho: Deus quer fazer um milagre hoje em sua vida. Olha o que diz a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, diz assim: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. 2 Reis 4, de 8 a 37, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que ele, assim, sempre que nos visitar,
ele poderá ocupá-lo. E um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou a Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você, ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que pode se fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou, e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, o homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e o levou à mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. E quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. E então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com as mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os seus olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou o seu filho e saiu. Amém? Eu não sei se você tem dúvidas sobre isso, mas eu quero lembrar você que nós servimos a um Deus que opera milagres. Isso parece básico, mas não é sempre fácil e nem simples de se viver. A gente que crê teoricamente que Deus faz milagre, mas nunca experimentou um. A gente que ora, pede, clama, mas trava porque é racional demais, controladora demais, cética demais, ferida demais. O milagre dessa mulher sunamita não começou no quarto aonde o menino reviveu. Começou antes. Como assim, pastor? Começou com a honra. Começou com a sensibilidade. Começou com uma decisão interior. E é exatamente isso que o texto nos ensina. Olha o que o texto diz: a mulher sunamita era rica, casada, bem estabelecida, e decidiu honrar a Eliseu, reconhecendo nele um santo homem de Deus, e ela o recebeu em sua casa, alimentou-o, depois construiu um quarto para ele. E isso não nasceu de interesse, mas de honra verdadeira. E quando Eliseu quis retribuir, ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Ela não estava barganhando com Deus.
Sabe por quê? Porque a construção de um milagre começa pela honra. O primeiro milagre, então, foi o nascimento do seu filho. Ela nem conseguiu crer plenamente na palavra profética, porque quando Eliseu disse, por volta desta época, o ano que vem, você estará com um filho nos braços, a reação dela foi qual? Não, meu Senhor, não iludas a sua serva. A frase aqui, queridos, não expressa incredulidade fria, não expressa dor antiga, mas era como se ela dissesse, este assunto já me feriu demais, não mexe nessa ferida. E mesmo assim Deus faz o quê? Ele faz. Eu quero dizer para você que não existe áreas da sua vida que possam ficar encobertas diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não constrói nada pela metade. Deus não remenda aquilo que Ele começou a fazer. Mas Deus vai mexer e vai arrancar as cascas dessa ferida para que ela seja curada, para que ela seja cicatrizada completamente, que você só possa ter uma lembrança, mas isso não vai doer mais, porque o milagre está atrelado a você se libertar disso que tem parado a sua vida. O fato de você ter desistido não significa que Deus desistiu. Olha que frase forte essa. O fato de você ter desistido não significa que Deus desistiu, porque a gente é assim. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer voto de tolo. O que é um voto de tolo? É prometer algo para Deus e depois não cumprir. Por isso que é melhor você ouvir do que falar. A minha avó dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo, e é verdade. Na emoção, você tem tomado decisões que só tem destruído a tua vida. Porque às vezes você está se escondendo numa redoma para se proteger, para não sofrer de novo. Mas nessa noite Jeová manda dizer para você, ei, eu vou quebrar esse muro todo que está em sua volta. Porque a sua proteção sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que cuida de você, é Ele que intervém na sua vida. Muitas vezes há sonhos, projetos, promessas, pedidos antigos que você já enterrou, mas Deus manda dizer para você nessa noite, você enterrou, mas eu ainda não enterrei. Porque a palavra final na minha vida e na sua vida, ela só pode vir de quem? De Deus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a restauração da esperança se dá numa decisão interior. Olha o que diz o texto. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 20, a parte B até o 22, diz assim: o menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Agora, olha que interessante. O menino cresceu, ele adoeceu repentinamente e morreu no colo da própria mãe. O choque nessa situação é brutal, porque a promessa nesse momento parece que entrou em contradição. O milagre no passado parece ter se tornado a dor do presente. Mas observe a reação dela. Ela não se entrega ao caos. Ela sobe ao quarto do homem de Deus, deita o menino na cama, sai e fecha a porta. E essa é a atitude central, essa é a atitude principal. Ela não levou o menino para o quarto do pai, ela não levou o menino para o quarto dela, ela não levou o menino para o quarto dele, mas ela leva o menino para o quarto do profeta. Ou seja, ela voltou ao lugar onde tudo havia começado. Ela voltou ao lugar de honra, ela voltou ao ponto da semente, ela voltou no local aonde ela alcançou o favor de Deus. Por isso que se você está aqui nessa noite, você não está aqui por acaso. Por isso, se você foi convidado por alguém para estar aqui nessa noite, você não foi convidado por acaso. Porque Deus marcou você, Deus tem um plano para você. Você é resposta de orações que fizeram muito mesmo antes da sua existência. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para colocar no seu coração. Aleluia! Preste bem atenção, querido. Ela vai para onde tudo começou. Há perdas que tentam matar a nossa esperança. Há diagnósticos de lutos, de quebras, de traições, de crises que tentam decretar o fim. Mas nessa noite eu quero dizer para você, para que você possa experimentar o milagre, para que você dê o primeiro passo em direção ao seu milagre, é você decidir internamente: ei, Deus, eu não vou desistir. Você não pode desistir.
Você não pode desistir porque Deus não desistiu. Você está tirando o olho da onde você não deveria nem ter colocado. E Deus está dizendo que você precisa voltar para onde você nunca deveria ter saído. Sabe por quê? Muitas vezes nós guiamos as nossas vidas baseado na opinião de pessoas. Nós guiamos as nossas vidas baseado na vida de pessoas que não nos acrescentam nada. Nós dedicamos a nossa vida, às vezes, para pessoas que não significam nada para nós. E por conta disso, estamos colhendo aquilo que Deus não plantou, aquilo que Deus não quer para você. Mas por causa da nossa desobediência, nós saímos do centro da vontade de Deus. E nessa noite o Senhor quer que você volte para o centro. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2, o próprio Jesus diz: houve um dia na sua vida que você me amou mais do que você amou hoje. E eu preciso que você volte para lá. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. Se teve algum dia na sua vida que você orou mais do que hoje, você precisa voltar naquele lugar. Se teve algum dia na sua vida que você amou mais a Deus do que você ama hoje, você precisa voltar para aquele lugar. Porque essa é a diferença de quem sempre está com o coração ardendo e desejoso em conhecer mais de Deus. Ele nunca desistiu daquilo que Deus prometeu na sua vida. Vira para o seu vizinho e fala assim: olha, eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer, não desista. Pode falar, não desista. Diga com fé, diga não desista. Diga não desista. Desistir não é uma hipótese na sua vida, amém? Amém, igreja? Segundo, eu preciso olhar para Deus, porque Ele neutraliza o efeito paralisante da dor. Olha que interessante isso. Olhar para Deus neutraliza o efeito paralisante da dor. Como assim? 2 Reis capítulo 4 versículo 21 diz assim: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. A dor, ela tem o poder de nos paralisar. As dores físicas que nos travam, mas a dor emocional muitas vezes trava ainda mais. E isso é fato. Uma perda de alguém que você ama, o luto que você precisa passar depois, a rejeição, a morte, a frustração, a dor profunda, tudo isso pode neutralizar uma pessoa. Por quê? Porque a dor tem o poder de parar você. A dor tem o poder de parar você. Agora, olha que interessante. A mulher sunamita sentiu a morte do seu filho nos braços, mas ela se recusou a permanecer paralisada. Fala a verdade. Quantas pessoas que estão aqui já desistiram do seu casamento? Quantas pessoas que estão aqui, que estão vivendo de fachada? Que até para vir na igreja vem de mão dada, mas quando chega ali no carro, nem se olha. Tem anos já que vocês dormem em cama separada. Tem anos que vocês nem se falam. Tem anos que vocês já perderam todo o respeito. Quantas pessoas que de verdade, elas estão aqui nem por Jesus. Estão aqui porque o líder de célula na quarta-feira vai perguntar: por que você não foi no culto domingo? Você não vive a vida que Deus queria que você vivesse, mas você está vivendo aquilo que as pessoas querem que você vivam. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, eu quero dizer para você: você será liberto em nome de Jesus. A sua casa será liberta em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo vai te libertar, vai te restaurar, vai te renovar, e a alegria vai voltar sobre a tua casa em nome de Jesus. Porque se aquilo que você deve fazer, você vai ter que fazer, mas aquilo que você não pode fazer, está presente nessa noite o especialista em milagres, e Ele pode fazer uma reviravolta no seu lar. Amém ou não amém? Você precisa entender que quem olha para Jesus volta a se mover. Quem olha para Jesus restaura a esperança. Quem caminha com Jesus sabe que Ele tem tudo ordenado na hora certa para acontecer. Por isso, como não amar esse Deus? Por isso, como não crer em tudo que Deus tem feito? Por que nós pegamos o nosso final de semana aqui, esses 9 casais, faltaram 2 ou 3 casais aqui hoje. E a gente entrou naquela salinha no fundo ali, uma chuva.
Essa cadeira é gostosa para você ficar umas 2 horas sentado aí, mas ficar o dia inteiro aí, você vai ver o jeito que você levanta. Lógico que tinha intervalos, podia tomar um café, não é sobre isso, mas a dedicação dessas pessoas pagaram para fazer isso. Eu paguei para fazer isso. Por causa do quê, pastor? Para nos capacitar por causa de pessoas como vocês. Porque a gente acredita que o seu matrimônio pode ser restaurado em nome de Jesus. A gente acredita que a sua casa pode ser de verdade um pedaço do céu. Que os seus filhos serão uma bênção em nome de Jesus. Que aquilo que você acha que está acabado nessa noite, Deus diz: ei, eu não enterrei nada. Quem enterrou foi você. E se você deixar nessa noite, eu desenterro aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Terceiro, abrir o coração ativa o poder de Deus em nosso favor. Olha que interessante isso. Abrir o coração ativa o poder de Deus em nosso favor. Olha o texto, 2 Reis, capítulo 4, versículos 27 a 28, diz assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés, e Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia. Versículo 28, e disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então, olha que interessante a história dessa mulher. A sunamita chega ao Monte Carmelo, e ao marido, chega do Monte Carmelo, e ao marido ela diz: está tudo bem. Ao servo, ela diz a mesma coisa: está tudo bem. Mas diante do profeta, ela se lança aos pés dele, e rasga o coração. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que ela não expôs a sua dor em qualquer ambiente. Gente, chega a dar medo. Essa geração que amanhã vai para o Instagram, tira uma foto, tudo descabelada, começa a chorar na frente do Instagram e fala: ai gente, não repara não, mas as coisas não vão bem para mim. Ai amiga, eu vim aqui para você ouvir a minha dor. Ah, amiga, tem um bando de endemoniado lá do outro lado, só compartilhando a sua tristeza, a sua angústia. Porque nesse mundo que nós vivemos, o sucesso incomoda, mas a falta de sucesso, a desgraça, é compartilhada numa velocidade incrível, porque as pessoas querem mesmo é ver você se lascar. Eu não sei se nos últimos dias você foi a algum velório, mas presta atenção para você ver. Comigo acontece sempre, não sei por que isso, mas eu estou lá no velório, e aí chega alguém e dá uma cutucadinha e fala: moço, eu não sou nada da família aí não, mas você sabe o que morreu? Faz assim, um beicinho no final. O que morreu? A minha vontade de falar assim: você não deve ter o que fazer da sua vida, né? Porque você vinha aqui, você não é nada da pessoa que morreu, quer saber do que ele morreu? É ou não é? Você entra lá no Instagram, tá lá: morreu fulano. Aí tem lá os primeiros comentários: meu sentimento, era tão bom, era não sei o que. Daqui a pouco aparece o zoiudo lá: morreu do quê? O cara teve ele teve a capacidade para tudo que ele está fazendo, olhar o Instagram, digitar. Sabe por quê? Por causa da curiosidade. Olha para quem está do teu lado e fala: deixa de ser curioso. Quantas coisas nós perdemos tempo. É tão triste isso, né? Eu tento deixar de uma forma mais engraçada, mas é muito triste. Porque às vezes você é crente, meu querido. Você diz que ama Jesus e você fica expondo a sua vida. Chega lá na célula, na hora da cadeira do milagre, a única vez que o marido vai na célula, ela começa: olha gente, aqui nós estamos num ambiente seguro. Esse homem não vale um centavo, esse vagabundo. Ele me traiu umas 500 vezes. Com muito custo, hoje ele quis vir na célula, para nunca mais voltar. E você corre o risco de chegar em casa e tomar uma surra. Isso é falta de discernimento. As pessoas, elas idealizam um mundo que não existe. Elas falam: ai, se o pastor ficar amigo do meu marido, você acha que eu sou babá de homem barbado? Você acha que eu tenho tempo mesmo para ficar atrás do seu marido, procurando ele, achando ele não sei aonde, e para daí tentar fazer uma conexão com ele, para falar para ele que ele tem que mudar?
Sabe por que você pensa isso? Porque a tua esperança está no lugar errado. Eita. Você precisa ajustar a bússola espiritual. E nessa noite Jeová está aqui para você ajustar a bússola espiritual da tua vida. Aleluia! Porque essa mulher, ela não abriu o coração para quem não poderia resolver. E quanto nós vamos demorar, e quando nós vamos, meu Deus do céu, sofrer para a gente aprender que existe um lugar certo, para que a gente possa aliviar as nossas dores, as nossas mazelas, aquilo que quer nos tirar do plumo, aquilo que quer fazer com que a nossa vida pare. Aleluia! Ela não expôs a sua dor em qualquer ambiente, ela não transformou a sua dor em uma murmuração pública. Porque se resolvesse, tudo bem, mas não vai resolver? Não vai resolver nada. Olha para quem está do teu lado e fala, não vai resolver nada. É mais um na estatística, para não falar mal de você. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem gosta de ver aqueles vídeos que tem cravo assim, que você aperta e começa a sair aquele cravão? Quem gosta? Levanta a mão aí. Quem levanta? Não, levanta a mão de verdade, vai, não vou chamar você aqui na frente não. E aqueles que você aperta assim, chega que sai um pulso assim. Que eles são os melhores. Quem gosta? Quem gosta, gente? Levanta a mão. Eu não sei porque que eu falei isso aqui agora. Não tem nada a ver com a mensagem. E vocês falaram que gostaram. Eu achei, tá bom. Não sei porque que eu falei isso. Vou voltar para cá, pera aí. Eita, não vai mudar nada na sua vida. Continua vendo o vídeo. Continua vendo o vídeo, tá bom? Presta atenção. Não vai transformar a sua vida. Por isso que você tem que ser prático, sim ou não? Quem precisa de ajuda tem que ser prático. Ele tem que correr para a direção certa. A mulher sunamita não despejou veneno em círculos errados, não é? Você não está curtindo esse seu marido aí meio acabado aí, já tem o diabo de zóio nele, tem mais umas quengas também. Fica abrindo aí seu coração. Ai, minha amiga, pastor. A minha amiga, minha conselheira. Daqui a pouco você vai ver a conselheira. Vai dormir na sua cama. E eu vou falar bem feito, eu te avisei. Pelo amor de Deus, meu querido, proteja a sua casa. Diga comigo assim, eu preciso. Diga bem forte, eu preciso proteger o meu lar. Sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Orar pela sua casa. Orar por esse seu marido, por essa sua esposa, pelos seus filhos, porque o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não se cansa, Ele está sempre pronto para ouvir a oração que sai da sua boca, e na hora certa, Ele visita a sua casa e transforma o teu lar, aleluia. Nossas dores, elas precisam ser derramadas diante de Deus, não cultivadas em ambientes de reclamação, porque não vai resolver. Preste bem atenção. Hoje existe muita gente querendo resolver a vida de todo mundo. Olhe para a vida dessas pessoas, nem a vida delas são bem resolvidas. E nós ficamos bebendo dessa fonte que não vai nos tirar de lugar nenhum. Eu quero dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Hoje você não precisa de um profeta como interlocutor, porque eu e você somos livres e temos acesso ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Você não precisa de guru, você não precisa fazer campanha das 7 semanas da Rosa Preta, campanha das 7 semanas do Guspe de Jesus, campanha das 7 semanas Jesus usa All Star. E tem coisa aí que tem cada nome que você não acredita. Você vai ver, do fundo do meu coração, um bando de gente rebelde. Um bando de gente que não quis submeter a sua liderança. E aí sai com um papinho. Deus falou comigo, falou uma pinóia. Não falou nem com o profeta Eliseu, vai falar com você, rapaz. Se enxerga. A sunamita foi lá na casa do homem de Deus. E ele diz, Deus não me deixou saber o que estava acontecendo. Deus não me falou sobre. E eu converso com gente todo dia que vem com esse papinho pra cima de mim. Ai, pastor, Deus falou comigo que meu tempo acabou. Acabou nada, ô miserável. Fala que você quer ir embora logo. Conte a verdade.
Assuma as responsabilidades da sua vida. E aí, é que eu sinto falta do mover do Espírito. O que adianta cair no chão, sacudir? Eu também creio em tudo nisso. Mas quando a pessoa levanta, se for o Espírito Santo, ela tem que ter a sua vida transformada. Mas o que eu vejo é gente cair no chão levantando pior do que levantou. E não salva ninguém. Viu o que aconteceu lá pro lado do Goiás, lá? Do padre que pegava o dinheiro da paróquia, ó, com orgia, com um homem ainda, né? Vou falar assim para vocês entenderem, até porque deve estar filmando lá. Mais um processo, não vou aguentar. Brincadeira. Não escapa ninguém, querido. Se é um pastor, está em todos os jornais, na Globo, no Fantástico, no Demonástico, tudo que é teástico que tiver, está lá. Mas o padre dá uma baixadinha, né? Escreve até o nome do padre pequenininho, padre. Deixa eu falar uma coisa para você, do fundo do meu coração. O evangelho que transforma é aquele que nós vivemos. Leia João 6, quando você chegar na sua casa, e você vai ver Jesus fazendo milagre e tal, e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Chega lá no final, Jesus fala, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus estava falando o quê? Gente, é o seguinte, vocês só estão vivendo de milagre, manifestação, mas agora chegou a hora de renúncia. Ei, quem vai renunciar ao pecado aí? O que ele falou para a mulher samaritana, que foi pedir água para ele tomar, que ele estava com sede? O que ele falou? Falou para ela ir continuar na baderna que ela vivia, sim ou não? O que Jesus falou para ela? Vai, mas muda. Quando a gente tem um encontro com Jesus de verdade, a nossa vida precisa o quê? Mudar. É óbvio que não vai ser assim, ó. Mas você começa a entrar no processo. E por isso que a gente desiste. Porque todo mundo só quer a vitória, só quer a bênção. Mas a moeda de Deus ninguém quer. Só que Deus não remenda nada não. Entendeu? Não tem uma pessoa nesses 2 anos que andou perto de mim e eu avisei. E eu falei como um pai. Falei, olha, tome cuidado. Eu já tive a sua idade. Eu sei como é que é. Você está escolhendo errado. E a pessoa achou que eu estava de brincadeira. Só que nessa igreja, meu irmão, a fila anda. Se você não fizer, Deus levanta 15, 20, 30 para fazer. Porque a obra dele não vai parar. Amém ou não amém? Eu quero ser comprometido com Jesus. Eu quero fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Então você precisa viver no padrão. Porque se você não viver no padrão, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ficar para trás. Meu Deus, até quando que você vai ter que ficar ligando para a irmã Maria e perguntar para ela, ô profeta, fala comigo. Pastor, o senhor acredita em profecia? Lógico. E quando Deus me usa, eu também entrego. Só que eu entrego tremendo. Porque eu sei a responsabilidade de abrir essa boca aqui para falar alguma coisa em nome de Deus. Porque um dia a tua chapa vai esquentar, mas a minha vai esquentar 2, 3 vezes mais. Então eu sou algum idiota? Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Tem muita igreja, inclusive aqui em Guarapava, que acha que nós somos a igreja da porta larga. É lógico, o cara quer batizar lá, tem que fazer um curso de 10 anos para conseguir batizar, para provar para ele que ele pode batizar. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Não está. É ou não é? Nós não se aprendemos nos detalhes. A oportunidade é para todos, até porque a igreja não é minha. Eu não sou dono da igreja. Eu sou um escravo de Jesus, enviado de Bauru para cá, debaixo da bênção do bispo Marcelo, para iniciar um projeto que nasceu no coração de Deus aqui nessa cidade. Entendeu a diferença? Sim ou não? Só que tem gente que não gosta, porque gosta de bajulação, gosta de festinha, gosta de conversinha fiada, gosta de ficar colocando dinheirinho no paletó do pastor. Ah, pastor, a primícia está aqui esse mês. Pega a primícia e põe no altar do Senhor aqui.
do fundo do meu coração, estou falando para vocês. Porque quem me sustenta é aquele que me enviou. E aquilo que eu preciso, eu vou para a presença do meu Pai, lá no meu quarto, no meu secreto. E Ele responde as minhas orações. Porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso. Eu quero te dizer algo. Para você experimentar o milagre que você quer, você precisa acertar o lugar aonde você tem que abrir o seu coração. Por isso, faça como a sunamita, leve a sua dor no lugar certo, leve a sua dor na presença daquele que pode mudar a tua história esta semana, em nome de Jesus. Aleluia! Amém ou não amém? Cutuca o seu vizinho e fala, dá um glória aí, em nome de Jesus, vai. Tá frio? Vocês não estão frio não, deixa o Espírito Santo aquecer esse coração aí. Glória a Deus. Quarto, confiar em Deus torna possíveis, todas as coisas. Repete comigo, bem forte, vamos lá. Confiar em Deus torna possíveis todas as coisas. Mais uma vez, diga, confiar em Deus torna possíveis todas as coisas. Olha o texto, o louvor pode vir para cá. 2 Reis capítulo 4, versículo 32, 37 diz assim: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Olha que interessante, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Mas ele não estava morto? Estava morto ou não estava? Mas quando Deus enviar a resposta da tua vida, até aquilo que estava morto vai reviver em nome de Jesus. Aleluia! Versículo 35, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha o milagre. O filho estava morto, sim ou não? Ele reviveu, sim ou não? Sabe por quê? Porque Deus faz milagres. Olha para mim, o mesmo Deus que operou milagres no Velho Testamento está aqui nessa noite. Ele tem poder de operar milagres na sua vida hoje. Preste bem atenção, versículo 36. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando até o chão, e então pegou seu filho e saiu. Eliseu chega, sobe ao quarto, fecha a porta, e a primeira coisa que ele faz, ele ora. Meu Deus, engraçado, né? Não vamos nem perguntar. Quer dizer, eu posso perguntar, só não levante a mão. Qual foi a última vez que você orou essa semana, por exemplo? Mas nós estamos falando de alguém aqui que tinha um elo direto com Deus. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai orar. É incrível isso, não é? A Bíblia diz que Jesus trabalhou o dia inteiro, estava arrebentado. O que ele fazia? Ele ia fazer o quê? Orar. Igualzinho a gente, não é? Deita na cama, senta ali na beiradinha. De preferência, compra aquela Bíblia desse tamanho aqui, ó, minúscula. Tem que pegar uma lupa para ler, porque já tem um mistério atrás da letra pequena. Está fazendo assim com os olhos? Se alguém fizer figurinha, eu mato depois. E daí sabe o que faz? Começa: Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa minha casa, minha vida. Às vezes acorda com a cabeça lá no chão, a perna em cima do colchão, e achando que teve até um terremoto de madrugada. Teve não. É a sua preguiça mesmo de buscar Deus. E daí vem para o pastor, vem para o líder de célula e fala: a minha vida é orar, a minha vida é clamar. Toma vergonha. Está doidinho para o culto acabar, para chegar lá poder assistir o Fantástico? Porque eu quero saber, eu gosto de saber das notícias da semana. Eu vou dar uma notícia para vocês, não precisa nem de Fantástico. Continue esse governo do jeito que está aí, tu vai ver só. O ano que vem tu vai se lascar em todos os níveis da sua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus pode fazer está intimamente atrelado ao desejo do meu coração de buscar o Senhor.
não é Bolsonaro, não é Flávio não sei quem, não é Lula, não é Lulis, não é todos, não é Nades, não é Negs, não é nada disso. Quem tem poder para mudar o Brasil é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive hoje e vive para sempre, aleluia. Teve gente que acabou com a família por causa de política. É muito mais profundo do que vocês imaginam. A mídia só põe na TV aquilo que você quer ver. Mas Deus sabe quem é cada pessoa. Inclusive, Ele te chama pelo teu nome. Pelo teu nome. Sabe por quê? Vocês não são mais um. Vocês são a herança do Senhor. Olha que coisa mais linda. Eliseu entra no quarto, ora, fecha a porta. Depois ele se deita sobre o menino. O corpo aquece, mas o milagre ainda não está completo. Ele anda pelo quarto, volta e deita outra vez. E só então o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Abre os olhos. Muitas vezes, meus amados, nós imaginamos o milagre como algo instantâneo, é ou não é? Assim, né? Limpo, linear, simples. Mas o texto deixa claro que existe o quê? Um processo. Mostra insistência, mostra perseverança, mostra que nem sempre o primeiro sinal é o desfecho final. E é isso que nós precisamos aprender. Porque o menino de primeiro aqueceu, mas ainda não estava plenamente restaurado. Havia ainda para acontecer o quê? O progresso, mas não a conclusão. Sabe por quê? Eliseu não parou no meio. Ei, a obra que Deus tem para fazer na sua vida ainda nem começou. Se prepare, porque talvez o ano de 2026 ainda será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. O que eu preciso, pastor? Confiar em quem? Em Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o poder de tornar possível todas as coisas. Deus tem o poder. Não se iluda. Deus tem o poder. Só Ele pode resolver as mazelas da sua vida. Não abandone a fé no meio do processo. E é aqui aonde nós desistimos. É aqui aonde situações que às vezes você nem criou, você começa a passar e você pensa que para você está tudo acabado, mas Deus está preparando algo poderoso para a tua vida. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Vou repetir para vocês. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Agirá. Quantos nessa noite de verdade precisam voltar a confiar em Deus? Como eu disse, eu vou repetir, Ele não mudou. Você precisa fazer algo nessa noite, porque Deus está disposto a realizar um milagre que você ainda não experimentou, em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque o Deus da Bíblia, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. O Deus da Sunamita não ficou preso no Antigo Testamento. Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Aleluia! Glória a Deus!
É o Deus que ressuscita, que cura, que restaura e que continua agindo nos dias de hoje. Porque Ele continua sendo Deus. Quero que vocês se coloquem em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, Senhor. Se for possível, feche seus olhos por um instante. Eu quero que você pense agora. Se você não pode ficar em pé, pode ficar sentado, fique tranquilo, tá bom? Mas se você puder, fique em pé. Quero que você pense agora. Quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense que às vezes você cresceu num lugar e num lar onde ninguém acreditou em você, ainda hoje não acredita. Às vezes você olha para a tua vida e você fala: pastor, na minha vida está dando tudo errado, mesmo eu fazendo coisas certas. Às vezes você tem pensado em desistir do seu casamento, às vezes tem pensado em desistir do seu trabalho, porque você está achando que a empresa onde você está, né, ou aquilo que você faz não é lucrativo. Às vezes você está pensando em ir embora de Guarapuava, querendo ir até para outro país, porque os seus problemas vão ser resolvidos. E eu quero dizer uma coisa para você: para o seu problema ser resolvido, o Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite, aquele que tem o poder de resolver todo e qualquer problema, principalmente os problemas que aos seus olhos são impossíveis de resolver. Ele é especialista, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, eu posso mudar a história da sua vida ainda hoje. Mas o que você precisa fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você precisa voltar para o centro. Qual centro, pastor? O centro da vontade de Deus. É onde Jesus te chama para que Ele possa ser Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família. E isso não tem nada a ver com religião. Isso tem nada a ver em ser evangélico. Mas isso tem a ver em seguir a Jesus e dizer: eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus, eu nem te conheço direito, mas eu nessa noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque se você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você já deu o passo mais importante. Porque a partir de hoje você terá um Senhor, você terá um amigo, você terá alguém que realmente vai ouvir as suas orações. Não se iluda. A sociedade diz que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que reconhece o Pai. Tanto é que em certo momento alguém para Jesus e fala: viu, a sua família está lá fora te chamando. Jesus fala: a minha família, os meus irmãos, o meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual Pai? Deus. Deus é o nosso Pai. Mas só é Pai quem